Olá amigos, esse é o Repórter Antiquário, um serviço público da restauradora Antiquário ao Tempo, que a sexta-feira traz um tema novo relacionado à história. O tema da semana será sobre mais uma parte da história da Ford do Brasil. Se gostar dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quer acompanhar após a vinheta. Com a transferência da linha de montagem do Escort para a Argentina, a montadora resolveu encerrar definitivamente a fabricação do modelo XR3 conversível. Com pouco mais de 16 mil exemplares produzidos, ele pode-se dizer que ele fez um certo sucesso de vendas, porém foi considerado pela avaliação da revista Quatro Rodas dos 60 mil quilômetros realizadas em junho do ano de 1995, onde apresentou diversos problemas, no qual o motor fervia demais, suspensão barulhenta, diversas panes, além de panes elétricas, além de infiltração de água no assoalho. Eventuais problemas com a capota aconteciam por falhas no controle de sua fabricação e o péssimo serviço oferecido pelas redes de oficinas autorizadas, onde o modelo foi obrigado a visitar pelo menos 19 vezes em um pouco mais de 2 anos. A Ford ia apresentar mais novidades na nona edição da Brasil Transpo, onde ela traz um modelo de cabine leito para a linha cargo. Essa cabine era montada em parceria com a Marco Polo. E o primeiro modelo leve da linha cargo, que era o C814, com motor Cummins de 3.9 litros e 140 cavalos. Além da picape F1000 argentina com motorização a gasolina. Para o ano de 1996, poucas alterações acontecem, sendo mais para a versão hobby do Escort, que alcançou a marca de 100 mil veículos produzidos, onde o mesmo ganha uma lente branca na dianteira, para-choques e retrovisores na cor do veículo. Como opcional, além de novas molduras laterais, rodas de liga, para a Ford Pampa nós tivemos apenas o cinto de segurança de 3 pontos e bancos individuais na cabine. Mas o restante da linha Ford na época não teve nada de novo. Para março do mesmo ano, a Ford F1000 e a Ford F4000 elas recebem uma nova estilização da sua cabine. A versão, no caso, era a versão estadunidense de 1992. E com isso a F1000 ganha atualização na sua motorização, ao qual foi disponibilizado para a linha um motor 4.9 litros de 148 cavalos a gasolina, o Maxion de 2.5 litros de 115 cavalos e o MWM de 4.3 litros de 135 cavalos a diesel. Recebe também a tração 4x2 e 4x4 e nas opções de cabine simples ou super cap, no caso cabine dupla. Como opcionais poderiam vir com ABS traseiro, direção hidráulica, coluna de direção regulável, trio elétrico e ar-condicionado, enquanto para a F4000 foram disponibilizados a motorização diesel Cummins de 3.9 litros e 110 cavalos e MWM de 4.3 litros e 135 cavalos. Suspensão dianteira Twin Beam com freios a discos nas 4 rodas e um novo tanque de combustível de plástico. Para abril do mesmo ano, a linha Verona e a linha Escort recebem uma nova grade oval da Ford, para-choques na cor da carroceria, suspensão recalibrada novamente, e injeção eletrônica, além de lanternas traseiras fumê, vidros verdes e cintos de segurança de 3 pontos no banco traseiro. Na versão XR3, substituída pela Racer, deixou de ser fabricada e em abril ainda do mesmo ano teve início da fabricação do Fiesta Nacional. Porém, ele só seria lançado em maio do mesmo ano. Pois a Ford, se passar anos com a falta de um carro básico para sua linha, ela jogou todas suas fichas no Fiesta Nacional, transformando a profundidade de suas fábricas, renomeou layouts
e adquiriu uma nova centena de robôs para sua linha de montagem, além dos 5 existentes. Instalou fornecedores junto à linha de montagem, encarregando da pintura dos veículos, suprimento de subconjuntos. Em paralelo, na unidade de Taubaté foi modernizada e preparada para a fabricação dos novos motores e transmissões. A segunda mudança foi radical, reformulando a linha das instalações industriais da Ford no Brasil, com a primeira ao ano de 1983, com a preparação para o lançamento do Ford Escort. A companhia ela passa a produzir cerca de 45 carros por hora, com 14 mil empregados, e as mudanças produzidas para o ano de 1995 para a construção do Ford Fiesta permitiam a produção de 70 unidades por hora com metade dos trabalhadores, e uma nova linha foi projetada com capacidade máxima de 225 mil unidades anuais, prevendo se produzir ao ano de 1996 entre 100 e 120 mil automóveis. Apostando num processo de globalização, contudo, o Fiesta Nacional ensaiava mais uma arriscada estratégica em linha oposta ao que sempre se praticara, mais uma vez que não viria a dar certo. Investir tudo num carro de entrada, segundo as palavras do executivo da companhia, ter uma linha pequena de produtos locais com uma alta escala de produção e importar e complementar o portfólio. O Fiesta ele foi lançado com 3 e 5 portas nas duas versões de acabamento, na versão básica e CLX, e 3 opções de motorização: a gasolina com 4 cilindros e injeção eletrônica multiponto. No caso, nós temos a 1.0 de 53 cavalos, 1.3 de 60 cavalos e o Zetec 1.4 de 16 válvulas, que gerava algo em torno de 89 cavalos, e todos eram importados da Espanha e da Inglaterra. O projeto era um projeto atualizado para a categoria, porém sem muita ousadia, compreendendo assim uma carroceria com deformação progressiva, reforçada com barras laterais, tração dianteira, suspensão independente, freios a discos dianteiros e um subchassi que servia de apoio para a suspensão. No caso do conjunto do motor, o modelo mais caro, o CLX 16 válvulas, trazia uma série de direção hidráulica, comando elétrico nos vidros, retrovisores, abertura da tampa da mala, trava com controle remoto, código de segurança e cintos de 3 pontos em 4 lugares. Encosto traseiro rebatível, isso em 1/3 e 2/3 assim de abertura. Limpador no para-brisa traseiro, rádio toca-fita destacável com ar-condicionado, spoiler aerofólio com luz de freio, bagageiro no teto, e eram também opcionais a versão 1.0, que era naturalmente a menos equipado, porém tinham para-choques pretos sem nenhuma pintura. Porém, as vendas do Ford Fiesta elas foram lentas inicialmente, porém isso era por conta do arranque da produção causada, segundo a empresa. Isso também pode se dar por problemas logísticos relacionados ao grande número de peças importadas utilizadas na confecção do Ford Fiesta, que quando lançado seu índice de nacionalização se limitava a apenas 60%, o mínimo legalmente permitido pelas regras previstas no regime automotivo brasileiro. A chegada do Fiesta deu um fim heróico ao hobby, modelo mais vendido da Ford na época, e os 2 últimos anos que defendeu com 143 mil unidades comercializadas. A honra da marca naquele déficit do período de encolhimento de mercado, e em novembro do mesmo ano termina o contrato de fornecimento com a Volkswagen, o que também matou de vez o Ford Versailles e o Ford Royale. Que na minha opinião o Ford Versailles era um carro que tinha tudo para continuar dando certo pelo que a gente estuda sobre ele. Porém, como ele era basicamente a versão do Santana, só que da Ford, que na minha opinião o Versailles é uma versão muito mais acabada, muito mais bonita do que o Santana,
Mas com o fim da Auto Latina, foi embora, né? Mesma coisa para quase todos os modelos da Auto Latina, que nenhum deles sobreviveu. Em dezembro, em dezembro não, mil desculpas, em novembro do mesmo ano, quando acontece o 19º Salão do Automóvel, foram apresentados os primeiros membros da nova família Escort. Dessa vez, o Escort é argentino, um hatch de 5 portas, um sedã de 4 portas e... Posteriormente foram adicionados mais 2 modelos com hatch de 3 portas e a Station Wagon, que é o Escort Peru. Em consequência, foi aposentada a linha anterior, no caso o Escort Verona, com apenas 6 meses antes havia passado a última reestilização, fornecido nas versões GL e GLX, o qual poderia vir equipado com motor Zetec de 1.8 gerando 115 cavalos. Só que era um modelo assim de 16 válvulas, cabeçote com cárter de alumínio, 5 mancais, 8 contrapesos, injeção eletrônica multiponto. Embora lembrasse muito o Escort anterior e mantivesse a mesma arquitetura, ele se tratava de um carro quase totalmente novo. Diferente do modelo antigo, era uma plataforma 9 centímetros mais longa e as barras de proteção nas portas, caixas de marcha selada. O que a caixa de marcha selada era uma coisa que evitava um pouco a troca de óleo. Pelo menos é o que eu pesquisei. Pode ser que eu esteja falando algo errado. A direção hidráulica progressiva e uma nova suspensão traseira semi-independente semelhante à do Ford Fiesta. O novo modelo do Escort trazia volumosos e frágeis para-choques plásticos. Na versão GL eles apresentavam na cor preto e na GLX era apresentado além da série de ar-condicionado, vidros elétricos, descansa-braços, assentos traseiros e contagiros, dentre os opcionais, né? Também poderiam ter teto solar, aerofólio com luz de freio, saias laterais, bagageiro no teto, guarnição cromada na grade e para-choques na cor do carro. Isso era só para a versão mais luxo que poderia vir com os para-choques na cor do carro. Com isso, o ano termina para a Ford, que mais uma vez foi ruim. Então, se considerando as importações que contribuíram muito pouco para as vendas, o ano de 1996 foi um exercício no qual a participação percentual da montadora no país, incluindo a tradicional linha de caminhões, chegou a ser muito baixa. Para toda a história da Ford, foi realmente baixo. Somente 8,2 dos veículos fabricados no Brasil naquele ano foram Fords, e os erros de planejamento, de marketing, transferência da linha Escort para a Argentina, atraso na nacionalização do Fiesta, além de outros muitos problemas, foi o que resultou nesse percentual muito baixo. Um deles foi a retirada da linha Versalhes. Assim, de uma forma meio que com uma credibilidade muito ruim por uns montes de problemas, alguns deles até causados pela própria matriz, a Ford teve apenas um modelo de automóvel nessa linha de produção, que foi o Fiesta, que era o carro mais novo, sem tradição no mercado, além de um alto índice de componentes importados, fazendo com isso com a descontinuidade de suprimentos. Para complementar esse cenário decadente, a companhia decidiu encerrar o patrocínio da Fórmula Ford brasileira, categoria de entrada no automobilismo esportivo, ao qual fazia 26 anos que apoiava e já revelara grandes pilotos. Alguns deles como Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Rubinho Barrichello e o Hugo Gelmin. Quer dizer, lá vai a Ford dando tiro no pé de novo. Para o ano de 1997, a regularização da produção do Fiesta pelo lançamento em março de um carro polêmico, até hoje é um carro meio que inusitado, com a Ford Ka, ela teria um breve período de recuperação, reconquistando algo em torno de 3,5 pontos assim, de mercado nos 2 anos seguintes, chegando ao fim do ano de 1998 com 11,7 da produção nacional de veículos. O Ford Ka, ele é um carro curto, é um carro muito, assim, eu acho que ele deve ter uma diferença de 21 centímetros com o Fiesta.
Posso estar enganado. E com isso ele compartilhava a plataforma e a concepção mecânica, mas sua carroceria, no entanto, fugia de qualquer padrão conhecido, marcada por enormes para-choques de plástico, envolvendo as caixas de roda, que combinava amplas superfícies curvas e ângulos vivos, num batizado pela montadora de New Era, que basicamente, se você for pegar numa tradução livre, pode ser considerado um novo limite. Mas o Ford Ka, na minha opinião, não é um carro que desce. Por mais que eu goste da Ford. Seus grandes faróis foram os primeiros do país com superfície complexa e lentes de policarbonato. Também internamente era um carro até inovador, embora menos usual, e seu painel fosse mais orgânico, com superfícies salientes e reentrantes nas saídas de ar multidirecionais nos novos porta-objetos distribuídos pela cabine. Além de apresentar tamanho ousadia, o Ka não se mostrou tão bem resolvido. Ele não, assim, tipo, digamos, a capacidade interna dele, ele tinha um porta-malas bem pequeno. Entre os carros nacionais da época, ele poderia ser um pouco, assim, dava pra dizer que tinha um porta-malazinho até que legal, mas não era. Ele tinha um porta-malas um pouco maior quando os bancos eram rebatidos, porém isso não ajudava muita coisa. No entanto, ele era o carro mais claustrofóbico já feito, né? Ele apresentava também assentos apertados, colunas largas e vidros pequenos. Apresentado mundialmente no Salão de Paris do ano de 1996, o Ford Ka seria fabricado na Espanha e no Brasil, e aqui aconteceu como Fiesta, que iniciou a produção com reduzido índice de nacionalização para 60%, numa versão mais cara, que era a CLX, que trazia vidros e travas elétricas, desembaçador e limpador de para-brisa traseiro, na verdade, para-brisa não, de vidro. É o brake light, cinto de 3 pontos para todos os passageiros, direção hidráulica, ar-condicionado, duplo airbag e alguns opcionais que eram comercializados, como as duas opções de motor, que ele poderia vir com a motorização 1.0 e 1.3. Era a previsão da montadora vender algo em torno de 53 mil unidades no primeiro ano de lançamento. Para junho daquele ano, a Ford lança a picape Courier, né, que era uma nova picape leve derivada do Ford Fiesta, em 3 versões de acabamento. Na versão básica, que poderia vir com a motorização 1.3, CLX e SI, que poderiam vir com o Zetec 1.4. A última ela tinha um certo apelo esportivo, com a grade pintada na cor do carro, que vinha com equipada de série com direção hidráulica, carroceria da Courier, e trouxe algumas soluções práticas para uso diário. Muitas opcionais, como tampa traseira removível, estribos incorporados ao para-choque traseiro, conjunto de brake light, luzes de iluminação na caçamba, rede de porta-objetos atrás dos bancos, vidro traseiro corrediço, grade de proteção, além mais de ter uma caçamba um pouco mais larga, com algo em torno assim, do veículo completo de 1.44 metros. No caso, a versão mais comprida, ela tinha 1.82. Com sua maior capacidade de carga, além de... assim, na capacidade de carga dela, no caso, ela era de 700 kg. Graças à distância entre eixos aumentada algo em torno de 39 centímetros, suspensão traseira com molas semi-elípticas trazidas da Ford Pampa e uma bem equilibrada suspensão. Ela tinha uma boa estabilidade. E a chegada da Courier e a picape Pampa ela é retirada de linha depois de mais ou menos 250 mil unidades fabricadas. A Pampa, que era uma velha herança do Ford Corcel, né? Algumas outras novidades que surgiram para aquele ano, como em setembro, na Feira Brasil Transpo, onde eles apresentaram os novos caminhões cargo 24, 22 e o 24, 25, em versões 6x4, especialmente preparados para receber betoneiras. Com tomadas de força na dianteira e caixa de marcha de 10 marchas com duas delas super reduzidas, né?
E no mês seguinte, na Brasil Motor Show, o Escort hatch 3 portas ele foi apresentado na versão RS, que era uma versão ditada como esportiva, dotada de uma grade preta com padrão Favori Colmeia, faróis de milha, aerofólio, luz de freio, saídas laterais, volante revestido de couro, computador de bordo. Porém, era estético, né? Porque não tinha nenhuma alteração mecânica. E finalmente ela é apresentada ao Brasil, a Ford Escort Station Wagon, com 4 portas e nas versões com a mesma mecânica do hatch. Desculpem. No campo, assim, empresarial, a Ford ela resolve desativar as fundições em Taubaté e Osasco ao ano de 1997, o que ela faz com que tenha que terceirizar o serviço. Por outro lado, comunicou os planos de uma nova ampliação da fábrica de motores em Taubaté e mais uma das etapas de modernização da usina do Ipiranga. Notícia de maior impacto, no entanto, foi o anúncio em outubro da construção de mais uma linha de fabricação de automóveis, que era a primeira fora do estado de São Paulo. Havia um tempo que a companhia sugeria nas entrelinhas a necessidade de fugir dos salários elevados e da pressão sindical do ABC paulista, citando a Fiat como exemplo que atribuiu o sucesso da companhia devido à sua localização distante do caldeirão operário paulista. Isso eram palavras dos executivos da Ford, né? Então, com isso, ela acaba por acompanhar o movimento da General Motors, que antes decidir a construir uma nova fábrica no Rio Grande do Sul, rendida às irrecusáveis ofertas do governo no gaúcho, financiando assim parte dos investimentos mediante ao ressarcimento em 15 anos. Com 5 anos de carência sem correção monetária, doando terreno a terraplanagem e infraestrutura, sistema viário, redes de fibra ótica, telefonia, água e esgoto e redução de impostos, fornecendo assim capital de giro por 10 anos, montante correspondente a 10% do faturamento da montadora. A compensação financeira da parcela de juros sobre os eventuais empréstimos no Banco Nacional do Desenvolvimento, que ultrapassasse algo em torno de 6% de juros ao ano. O município contemplado foi Guaíba, na região metropolitana da capital Porto Alegre, e ali a Ford produzia um Multi-Active Vehicle. No caso, no Brasil, é o SUV, né? Ou Sport Utility Vehicle, conhecido como o Projeto Amazon. O ano termina com uma crise na indústria automobilística nacional, causada pela crise asiática e pelos necessários ajustes na política econômica nacional. No caso, a gente tem aumento de juros e de EPI. IPI, na verdade, não EPI. A consequente natural foi a retração da indústria automobilística brasileira, e a Ford reagiu com a redução na produção e a ameaça de demissão de 1.200 operários. A companhia, no entanto, tinha muito a comemorar com o primeiro título do carro do ano após 14 anos conferido ao Ford Ka. Por mais que eu não entenda o porquê que a Auto Sport deu o título de carro do ano pro Ford Ka, mas tudo bem. E mais importante foram os resultados na produção anual, incluindo na linha de caminhões, ao qual foram produzidos cerca de 230 mil unidades, um recorde histórico para a companhia, que manteve assim, em seus 78 anos de Brasil, com crescimento de 55,9% sobre o ano de 1996, e a empresa manteve assim a primeira posição em comerciais leves, reassumindo o segundo lugar no mercado de caminhões médios e no segmento que cresceu 45,6%. Ainda assim, no âmbito geral, a Ford permanece na quarta posição entre os fabricantes nacionais, com 11,11% da produção anual. No entanto, como reflexo do baixo índice de nacionalização de seus veículos e da política de importação em massa, foi que a Ford foi a única montadora assim que foi contra o regime
automotivo brasileiro que terminou com exercício num déficit de 10% na balança comercial com o exterior. Na luta pelo mercado de veículos populares, em março do ano de 1998, a Ford interveio no Ford Fiesta, eliminando a versão 1.3, reduzindo o preço do 1.0, e recebeu assim investimento para padronizar os veículos, com para-choques na cor da carroceria, frisos laterais e opção de airbag. Para a linha de caminhões, foi preparado 2630 6x4 com motorização Cummins de 8.3 litros, que gerava 291 cavalos, um modelo semi-pesado derivado do 2425, que era basicamente um caminhão destinado à indústria canavieira. Em agosto, já compondo a linha 1999, dois novos modelos populares da marca ganharam uma versão de luxo, no caso o Ford Ka, que ele ganha o Ford Ka Image, e o Fiesta, que ganha o Fiesta Class. Ambos com para-choques na cor da carroceria, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, desembaçador, limpador no vidro traseiro. Como opcionais poderiam vir com ar-condicionado, airbag, rodas de liga. Também foi criado o K-Street, que era uma versão básica de com a motorização 1.0, fora da rede de distribuidoras, destinados à venda diretamente pela fábrica. Com o sistema Ford Direct, logo a seguir, o airbag duplo também foi estendido como opcional para toda a linha, inclusive a picape Courier poderia receber. E também a Courier ela passou a poder receber a direção hidráulica de série. Com isso, além de fornecer a primeira picape leve do país com o equipamento, a Ford ela se torna assim a primeira empresa nacional a oferecer airbags em toda a sua linha de automóveis. Quanto ao Escort, ganha um novo computador de bordo com novas guarnições cromadas em torno da grade e placa traseira, exceto na versão esportiva entre aspas, né? RS. E a venda do sedã também foi descontinuada. Os únicos lançamentos assim que pode-se dizer que foram importantes para o ano de 1999 é a renovação da tradicional linha F da Ford, ao qual todos os modelos recebem cabines com estilo dianteiros novos. O antigo caminhão leve F2000 ele foi ressuscitado agora com o nome de Ford F350 com capacidade de 2,1 toneladas. Traz assim um rodado simples na traseira. E o Ford F350 e o F4000 vieram equipados com motorização Cummins de 4 cilindros, algo em torno de 3,9 litros, né? Turbo, que poderia gerar um total de 135 cavalos. Caixa de 5 marchas sincronizados com overdrive, saídas laterais para tomada de força, direção hidráulica, ABS. Embora continuasse utilizando freios a discos nas 4 rodas, a Ford F4000 ela perdeu a sua suspensão Twin Beam, passando a trazer o tradicional conjunto de eixo rígido com feixe de molas parabólicas na dianteira. A cabine, que dispunha de barras de proteção nas portas, vinham com confortos típicos dos automóveis, volante regulável, sistema de furto, limpador com temporizador e cinto de 3 pontos regulável em altura. A Ford F1000 foi retirada de linha e substituída pela Ford F250, a primeira picape de tamanho grande fabricada em território nacional. Essa aqui contava com 5,34 metros de comprimento e 1,94 de altura. Ela é mostrada no 20º Salão do Automóvel, lançada ao início do ano de 1999 em duas opções de motorização. V6 a gasolina, que era de 4,2 litros, gerando 205 cavalos. E o motor importado Cummins Diesel Turbo, de 4 cilindros, 3,9 litros, gerando 145 cavalos. A cada um deles correspondendo com capacidade de carga diferente, que poderia gerar entre 1.150 a 1.650 quilos. Meio ano posterior seria oferecido também uma terceira motorização, que no caso é MWM Turbo Diesel de 6 cilindros com intercooler.
Ela era uma motorização 6 litros com 180 cavalos. E o carro trazia direção hidráulica, banco do motorista com ajuste de altura e cintos de 3 pontos, ABS, ar-condicionado, airbag para o motorista, rodas de liga e CD player que eram opcionais. E uma nova cabine também foi adicionada aos caminhões médios, que ganharam um novo capô basculante e uma linha mais quadrada para acomodar os novos motores Cummins de 5,9 litros, que poderiam gerar algo em torno de 162 a 205 cavalos. Os motores MWM foram abandonados e o modelo foi agregado à linha Ford F16000, no caso de 16 toneladas, né? O bom da Ford era isso, que ela tinha mania de trazer o peso, assim, em milhar, né? No caso, tipo, F16000, 16 toneladas, F12000, que era 12 toneladas, por aí vai. Isso era uma coisa interessante da Ford. Os efeitos da crise econômica mundial se estenderam para o ano de 1999 e ainda perduraram por mais tempo, impactando negativamente sobre o conjunto industrial brasileiro. Quando, em agosto, a Ford implementa a semana de 4 dias, e também em setembro as taxas de juros sobem novamente. Em outubro do mesmo ano, a empresa corta o segundo turno de suas fábricas e o ano termina com a declaração do alto executivo da matriz dizendo que a companhia, a partir daquele momento, se preocuparia menos com a participação no mercado e mais com a obtenção de lucros. Precisamos começar a ganhar dinheiro, eram palavras do executivo da matriz. O ato contínuo às vésperas do Natal foram dedicadas à demissão de 2.800 funcionários em São Bernardo do Campo, que correspondia a 41% do efetivo da fábrica, a redução das promoções e a eliminação do subsídio de juros de vendas financiadas. Por tal sequência de eventos, não se pronunciavam, no entanto, resultados inesperados num período assim, de momento em que a produção total dos veículos diminuiu de 23,3 e a Ford foi uma das menos afetadas, caindo apenas 19,3 contra 25,5 da Volkswagen e 33,1 da Fiat. Com isso, apesar do momento conjunturantemente desfavorável para a indústria automobilística nacional, não foi tão mau o desempenho no segmento de caminhões. Ainda conseguiu aumentar sua participação num total produzido, passando de 11,11 para 11,7% do mercado nacional. Ainda no ano de 1999, que foi péssimo para a Ford, pode-se dizer até que foi um dos piores que a companhia já teve, começando pela reação dos operários demitidos, que literalmente fizeram uma greve para, ao contrário, meio que eles continuaram a marcar o ponto, insistindo em trabalhar, enquanto a companhia por 2 dias seguidos impedia a ativação da linha de montagem. E para gravar o quadro foram colocados em licenças 880 dos 1.100 funcionários da unidade de Taubaté e 702 dos 1.800 da unidade do Ipiranga. Ainda em janeiro, o real foi desvalorizado mais uma vez, graças à ânsia globalmente da Ford, que ela foi uma das maiores prejudicadas entre as grandes fabricantes, ao qual ela foi sujeita a um impacto inesperado. Imediatamente a Fiat decidiu transferir para o Brasil parte da linha argentina de seus veículos, aumentando o conteúdo e a produção nacionais. Enquanto isso, a Ford ela suspendia por 17 dias a fabricação na unidade de São Bernardo do Campo e Taubaté. Um ano depois, ainda pensava na possibilidade de trazer para o Brasil novamente a linha de montagem do Ford Escort. No final de março daquele ano, mais um golpe que aconteceu sobre a Ford é a recusa do recém-empossado governador do Rio Grande do Sul em manter o pacote de benefícios acordado, e a companhia e a sua administração anterior para a construção da nova fábrica no município gaúcho de Guaíba, julgando
que isso seria... que o Estado seria lesado, né? E nesse caso a resposta da montadora foi rápida e truculenta, exigindo o cumprimento do contrato, dando ultimato ao governo do Estado, dizendo que o nosso prazo termina às 8 horas do dia 16 de abril. E ameaçava que a Ford vai fazer valer os seus direitos. Eles não resolveram sentar para renegociar o contrato, e os incentivos são absolutamente vitais e condicionantes para a manutenção do projeto no Rio Grande do Sul. E queremos igualdade. A nossa concorrente é a General Motors, ao qual a General Motors estava construindo uma fábrica em Gravataí e foi igualmente pressionada, porém tendo recebido quase 90% do contrato, logo entrou em acordo com o Estado. Já a Ford, que se encontrava na situação oposta, onde ela tinha 90% do acordo a receber, foi absolutamente inflexível, recusando-se a abrir mão de qualquer benefício que o Estado poderia lhe oferecer. O impasse foi criado e ao dia 28 de abril a montadora anunciou a sua saída do estado do Rio Grande do Sul. Isso quer dizer, né, mais um baque que a Ford recebeu no Brasil, né? O primeiro foi quando veio o Henry Ford II. Agora depois veio esse daí. E num ponto, se você analisar o acordo assim, ele não seria benéfico para o Estado, seria mais benéfico para a montadora. Imediatamente foi reaberta a guerra fiscal entre as diversas unidades da federação para descobrir quem queria sediar a nova fábrica, saindo a Bahia como vencedora. E o leilão de privilégios e benefícios foi lançado pela Ford. Para isso contou com a preciosa ajuda do ex-governador do estado da Bahia, o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, que, fazendo valer o seu posto, fez baixar a medida provisória, prorrogando o prazo da habilitação da Ford ao regime automotivo, expandindo que ele havia sido encerrado desde maio de 97, que previa os benefícios fiscais adicionais para que a companhia se interessasse em se estabelecer na região norte, nordeste e centro-oeste, além do corte de taxas de impostos federais previstos no regime automotivo nacional, com normas específicas para investimento na área da Sudene. A Ford resolveu que isso daí seria mais ou menos vigente até 10 anos da postergação do recolhimento de contribuições estaduais e municipais. O terreno e a infraestrutura para a usina no município de Camaçari, na verdade, usina não, né? Fábrica. Isso eram coisas que eram destinadas anteriormente à montadora coreana Asia Motors. Seria doado pelo governo da Bahia, mas tal o investimento não seria suficiente. A Ford imaginou o custo Bahia e dizendo que $500 por veículo, justificado pela distância existente entre a futura fábrica com o mercado e os fornecedores, uma multi-oportunidade. Era a matriz de Detroit, e fez informar o governo baiano e a União que não efetivaria o investimento caso não recebesse os incentivos que compensasse o recém-encontro da capacidade fabril da Ford no Brasil, que seria basicamente duplicada, passando de 150 para 250 mil unidades anuais, elevando algo em torno de 50 milhões a indenização anual pela má localização da planta. Você vê, né? O atropelo das leis pelo presidente do Senado foi criticado pela oposição, e o governador e deputados paulistas também foi criticado por jornalistas econômicos, e contou com uma total simpatia e boa vontade do governo federal e sua base política, ao qual não descansou enquanto não viu encaminhada a solução positiva e a sanção para a sanção final da presidência da República MP. Em julho, a vitória da Bahia significou a última instância em um estado nordestino pobre, com baixo IDH e alto índice de analfabetismo, contribuindo com muitas centenas de milhões de dólares para o empreendimento privado
e propriedade de uma das maiores corporações norte-americanas, segundo a empresa do mundo no setor. Isso aqui é negócio, né? Foi muitas críticas. Por um lado, não sei dizer se a fábrica de camaçaria ela foi um bom investimento para o estado da Bahia. Isso eu não posso informar. Consumado a nova fábrica, ao invés de anunciar lançamentos, a Ford comunicou o fechamento a curto prazo da fábrica do Ipiranga, dada a sua localização numa área urbana densamente habitada, e a transferência da fabricação de caminhões e picapes para São Bernardo do Campo. Enquanto isso, na justiça corria ainda o processo contra o estado do Rio Grande do Sul, ao qual o estado ele estava acusando a Ford de não devolver as parcelas do empréstimo já liberadas, já que, afinal de contas, não aconteceu a construção da fábrica, então daí isso só seria terminado 17 anos depois, ao qual o estado foi ressarcido mesmo. Então a Ford acabou tendo que pagar, né? Poucas novidades positivas para o ano a seguir a partir de setembro, como o facelift do Fiesta, chegando uma nova frente inspirada no estilo New Erich. Para combinar com o Ford Ka, novos motores E-Tech Rocam de 1.0 e 1.6 fabricados na unidade de Taubaté. E finalmente começando a reduzir a conta da importação da companhia, equipados com 8 válvulas, balancinho roletado, além de comando no cabeçote de alumínio. Os novos propulsores eram 20 kg mais leves e igualmente econômicos, porém mais potentes do que os anteriores, que eram de 65 a 95 cavalos. Sua melhor qualidade, porém, estava na capacidade de atingir o máximo em baixas rotações, e o 1.0, além disso, chegou a ser o mais potente na sua categoria no Brasil. O Fiesta estava disponível em 3 versões de acabamento: GL, GL Class e GLX, além da grade lembrando o Ford Ka e o conjunto óptico dianteiro com lentes de policarbonato translúcidas, faixa de borracha nos para-choques, luz de ré integradas com as lanternas traseiras, nova motorização que também foi aplicado no Ford Ka, passando a contar com 2 versões, o básico GL e o GL Image. Em outubro ainda do mesmo ano aconteceu o facelift da picape Courier, que foi apresentado com a nova motorização Rocam 1.6, semelhante ao Ford Fiesta, porém com uma grade simplificada, o eixo traseiro modificado e de forma que aumentar o vão livre. Para a 12ª Fenatran, 2 modelos foram agregados à linha cargo, no caso o C1421 e o C1621, equipados com motorização Cummins de 210 cavalos. Também foi mostrado um protótipo do C814 com chassi curto, mais ou menos de 2,80 metros, para aplicação em centros urbanos, batizado de C814 VUC. Foi colocado à venda 6 meses depois da Fenatran. Como seria de se explicar, os resultados de se esperar, na verdade, os resultados para a montadora foram catastróficos, com somente 110 mil automóveis e caminhões produzidos, cerca de 40,5% a menos do que em 98. E desde 1971 a companhia não fabricava tão pouco no território nacional. Seus carros mais vendidos foram o Fiesta, a Courier e o Ford Ka, terminando o ano em respectivo 5º lugar no ranking nacional. E para terminar, a Ford voltou a cair na divisão do bloco nacional, recuando para apenas 8,1% da produção total. Chegando para os anos 2000, em abril do ano 2000, com a estratégia de baratear o Ford Escort e torná-lo mais competitivo, a Ford cria uma versão básica com motor Rocam 1.6 nacional, aliado às relações mais curtas no diferencial da primeira marcha. Como a troca de motor ela passou a ter custo menor na categoria, e o propulsor 1.8 16 válvulas inglês permaneceu à disposição no GLX, e pouco tempo depois relançou o Fiesta 1.0 de 3 portas.
o que, sem opcionais, foi colocado como o segundo automóvel mais barato do Brasil. O último século para a Ford foi um período de introspecção, quando, no segundo semestre do ano de 99, a companhia colocou um novo presidente na filial brasileira, finalmente dando os primeiros passos efetivos para a sua recuperação. Muito se esperava da fábrica de Camaçari, mas o movimento se iniciava era muito mais profundo, subterrâneo, trazendo assim mudanças no enfoque e na postura da montadora. Isso foi feito de forma sutil, amigável, enfrentamento de muitas crises geradas por decisões ruins, né? E o que parecia mais fundamental, que era o fato da extrema centralização das decisões dos Estados Unidos. Esse comportamento tradicional da Ford, exacerbado na fase globalizante da companhia, foi a causa da predominante da quantidade de decisões resultantes no fracasso da filial brasileira. Nada disso se projetava mais do que no território nacional. Até mesmo a agência responsável pela publicidade da companhia foi trazida dos Estados Unidos. A nova fábrica, por exemplo, desde a concepção das instalações até as escolhas do veículo, detalhamento da seleção dos componentes, tudo foi realizado no exterior com a participação singela de alguns poucos brasileiros. A rigidez na definição dos fornecedores, a obrigação de suprir as diferentes unidades da montadora em torno do planeta inviabilizou a presença de grande parte dos fabricantes nacionais, que tiveram que se associar com companhias escolhidas pela Ford ou perderam o cliente para algumas firmas estrangeiras que nem sequer haviam chegado ao Brasil. E isso foi uma decisão que ferrou bastante a filial brasileira, essa centralização da Ford. Afinal de contas, os caras estão lá e acham que vão conseguir criar um veículo de lá que vai se adequar ao mundo inteiro. Isso é difícil. Mas com isso a gente tem o lançamento do Ford Focus. Ele é apresentado no 21º Salão do Automóvel. Além do caminhão leve F4000, que aumentou mais uma vez a sua potência, conquistando um motor Cummins de 135 cavalos ou também 141. Antes do final do ano, definitivamente abandonada a produção do chassi de ônibus. Naquele ano, a Ford cresce algo em torno de 15% na venda de automóveis, porém perdendo o segundo lugar em caminhões para a Volkswagen. A produção total subiu para um total de mais ou menos 11%. Assim, a sua participação caiu mais um pouco, limitando-se para 7,2% e o montante dos veículos fabricados no território nacional. O volume das importações continuava pesando nas contas da Ford do Brasil, e entre janeiro e setembro apresentou um déficit de 150 milhões na balança comercial. Para janeiro do ano de 2001, foi concebida a transferência da linha de montagem de picapes e caminhões para São Bernardo, e a fabricação de pinturas de cabines dos caminhões cargos foi terceirizada na mão da Uzi Partes. Isso era uma companhia que ficava localizada em Pouso Alegre, Minas Gerais. Dos 1.500 funcionários da unidade do Ipiranga, apenas 500 acompanharam essa mudança, e a Ford aproveitou a oportunidade para proceder à primeira reestilização da linha cargo, com grades e para-choques que foram modificados, integrando assim os estribos à cabine. Os faróis agora eram quádruplos redondos em vez de retangulares e montados de forma diferentes do lado a lado ou na diagonal. Em cada um dos dois modelos de para-choque foram projetados a função de altura para o porte do veículo. Em cada uma das 12 versões disponíveis passou a ser claramente identificável através do nome afixado na dianteira. Em grades em algarismos adesivos, e o modelo mais leve ganhou um motor mais potente de 152 cavalos, passando a ser nomeado de C815. E toda a linha veio com faróis com lentes translúcidas, direção hidráulica, volante menor, vidros verdes, banco do motorista com regulagem múltipla. Para abril do mesmo ano, a espera da versão do Ford Ka esportiva recebeu o código de XR, o que poderia ser equipado com motorização Rocan de 1.6, assim, ali 1.6 gerando 95 cavalos, freios a discos ventilados,
suspensão enrijecida, pneus mais largos e uma nova relação na caixa. Ele se torna um veículo mais ágil e assim esperto. Externamente ganha saias laterais, ele tem um aerofólio, rodas de liga, as duas entradas de ar adicionais no para-choque e para alimentar um radiador ampliado. Em setembro do mesmo ano, a Ford anuncia a criação da diretoria específica para a gestão de negócios de veículos comerciais, buscando fortalecer o segmento no qual a empresa sempre foi representativa e começava a ser dominado pelo forte crescimento da Volkswagen Caminhões, ao qual nós temos vídeo aqui no canal. O maior apoio foi dado aos instrumentos de financiamento e assistência técnica, criando assim o serviço Peça Fácil, ou Disque Ford também, garantindo o suprimento de peças e atendimento emergencial ao caminhoneiro em até 24 horas após o feito pedido. Em complemento, 3 novos modelos foram mostrados na 13ª Fenatran, no caso o Ford F-150 Super Duty, com eixo traseiro reforçado, motorização MWM Turbo de 4.2 gerando 180 cavalos e capacidade de carga de 1.5 toneladas. Um chassi multiuso com base no C815, preparado para receber carroceria de micro-ônibus, carros fortes, para transporte de valores, além de vans e motorhomes. A versão média da linha cargo, a C1630, que era uma nova evolução do 1622, com motorização Cummins de 291 cavalos e uma distância de entre eixos de 4,80 metros. Em outubro do mesmo ano foi pré-inaugurada a nova fábrica, a nova unidade de Camaçari, operando ainda num ritmo de testes, produzindo a já conhecida picape Courier para treinamento dos 800 funcionários já contratados, que seriam totalizados posteriormente em 2.300. A planta de Camaçari foi construída com o modernismo no condomínio industrial, composto de 29 consórcios de fornecedores e o já neologismo. A maior parte estrangeira, 14 deles compartilhando com a Ford áreas vizinhas da linha de montagem, pintura e estamparia, que agora seriam totalmente automatizadas, e eram 2 dos serviços responsáveis por terceiros. Contando com um total de 512 robôs, as suas instalações foram dimensionadas para a fabricação de 250 mil unidades anuais, podendo produzir um carro a cada 80 segundos com um salário equivalente a 30% daquele em vigor no ABC Paulista. Prevendo para serem criados 5 mil empregos diretos no complexo, não havia diferenciação entre os operários da Ford e os demais. Todos usavam o mesmo uniforme, recebiam o mesmo salário, até mesmo estavam subordinados ao mesmo sindicato. Era uma espécie da companhia de produzir 60 mil unidades para 2002 e 120 mil ao ano de 2003. Logo após o início das operações da fábrica em Camaçari, a Ford iniciou a venda do Fiesta Sedan construído no México, com componentes mecânicos brasileiros, ao mesmo tempo que apresenta a nova linha K para 2002. Trazendo uma oportuna reestilização, foram algumas poucas modificações, centradas na suavização de curvas, a eliminação das superfícies excessivamente bojudas, para a produção de um excelente resultado que tornava o visual do carro um pouco melhor, né? Porque a primeira linha do K é feia. Em especial na sua traseira, que era muito mais leve e agradável, e foram mudados os para-choques com os formatos da tampa da mala e o vidro traseiro, e as lanternas cresceram em altura pela adição de um módulo de luz de ré e a grade ficou um pouco mais parecida com a do Focus. A eliminação da antiga maçaneta do porta-malas foi transformada na placa do para-choque traseiro, produziram um efeito extraordinário, e essas alterações foram concebidas no Brasil, mas só seriam aplicadas aqui mesmo, né? A mecânica e a versão do acabamento se mantiveram as mesmas. Ainda no mesmo mês, a Ford também voltou a vender carros a álcool, e o último grande fabricante a retornar à produção dos motores adaptados ao combustível de cana-de-açúcar.
A Ford já havia anunciado há mais de um ano ao dispor de motores adaptados para aquele fim, no caso o Rocan 1.6 desenvolvido para 109 cavalos. Num primeiro momento, o motor a álcool estaria disponível apenas para o Escort Station Wagon na versão GL. Para o ano de 2001, a produção total da Ford foi praticamente igual ao ano anterior, com a produção que cresceu bem pouco. A sua participação voltou a cair e sendo novamente um dos pontos mais baixos de sua história. Apesar do ótimo desempenho da marca no mercado de veículos comerciais, em especial com o Ford F350 e a Ford F4000, naquele ano a Ford perdeu o segundo lugar para a Volkswagen Caminhões e as exportações que cresciam inclusive para a Austrália, para onde estavam sendo enviados os modelos Ford F250 com direção à direita, com motorização Maxium V8 turbo diesel de 7.3 litros, gerando 275 cavalos, e também se iniciava a relação do promissor, na verdade, com o México. Mas os automóveis Ford continuavam a não atrair os compradores brasileiros e seu maior sucesso foi o Fiesta, que caiu para 7º lugar no ranking de automóveis, e o Ka, que teve suas vendas extremamente reduzidas. Por 4 meses ela chegou a ser a pior venda do mercado. Ela foi totalmente ultrapassada por uma recém-chegada no Brasil, que era a Renault. Embora a companhia apostasse suas fichas no projeto Amazon, acreditava que ele só poderia salvar e reagiu com uma inteligente e massiva campanha publicitária lançando em setembro daquele ano, ao qual vinha com dizer: deixe um Ford surpreender você. O próprio presidente oferecia R$100 a qualquer um que estivesse testando um carro da Ford e ainda optasse por um veículo de outra marca. Completamente a empresa ampliou suas vendas pela internet, incluindo as picapes. Para 2002, ela continua mais ameaçada, mais uma vez vindas da matriz, que entrava numa crise global com foco principal nos Estados Unidos, cujo mercado sofreu um forte impacto com a invasão de fabricantes orientais. Para dar respostas aos acionistas, a administração central anunciava o projeto de profunda reestruturação, envolvendo o corte de 35 mil empregos, sendo 1.600 deles na América do Sul. No Brasil, foi necessário que continuasse a investir nos veículos comerciais, ao qual incrementou a capacidade de carga de vários modelos, com o cargo de 16 toneladas, ganhando mais de 800 quilos, transformando no 1721 e o 1722, e os de 24 toneladas, que eram o 2622 e o 2626, já o 2630 e o 4030 ganharam potência com a introdução do novo motor Cummins, passando de 29 toneladas, não, de 291 para 303 cavalos. Mil desculpas aqui, tinha uma mancha no monitor aqui que me deu um problema. Recebendo assim a classificação de 2631 e 4031 e mais 5 modelos que foram lançados para setembro do mesmo ano. 4 deles resultando aumento na capacidade das versões anteriores, reforço na suspensão, embreagem, e esse último, que era o cavalo mecânico 3222, que derivou uma combinação do motor Cummins de 218 cavalos com o chassi do C4031, formando um veículo adequado para tracionar cargas volumosas de menor densidades. E todos os cavalos mecânicos passaram a receber de série banco do motorista com suspensão a ar. Mas é isso, amigos. Esse foi mais uma parte da história da Ford, ao qual que nós estamos tratando de 1995 a 2003, passando por vários períodos da montadora durante esse tempo, que foi um tempo muito ruim para ela, mas ainda pode piorar. Em breve a gente vai mostrar. Mas é isso, amigos. Gostaram de mais uma parte sobre a história da Ford do Brasil? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todas, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos auxilia a levar conteúdos como essa plataforma. É de graça, você não paga nada, nos ajuda um bocado.
Gostou do que acabou de assistir? Acho que nós merecemos seu like. Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. Assim como a sua inscrição é gratuita, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acho que nós não merecemos seu like? O YouTube não tem tema da função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir essa transmissão no canal de Quadro ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter de quadro. Até uma próxima transmissão e tchau!